Segundo erro, não envolver as lideranças na construção dessas bases, na construção desses itens que vão ser avaliados. Então, muitas vezes o RH constrói um formulário de avaliação com muito boa intenção. Eu sei que vocês aqui são pessoas diferenciadas, mas eu estou falando de outros RHs que não têm esses cuidados, tá bom, minha gente? Então, quando a gente não envolve as lideranças, quando a gente constrói alguma coisa, constrói as descrições de cargo, por nossa conta e risco, define ali as competências, define os desempenhos que vão ser avaliados, é um tiro no pé, porque não envolver as lideranças nessa base é outro ponto para que eles não reconheçam esse processo como um processo deles, como uma coisa que o RH está construindo para ajudá-los, né? Para relação de parceria, para que os líderes consigam melhores resultados das suas equipes. Quando a equipe tem bom resultado, o resultado do próprio líder é bom, o resultado do próprio líder é afetado diretamente pelo desempenho da sua equipe. Então, quando a gente ajuda o líder, quando a gente envolve, quando a gente constrói uma ferramenta que seja útil para ele, ele vai aderir muito mais ao nosso processo de avaliação, tá? Então pensa assim numa outra situação, você constrói um prédio, na planta que você desenhou, com os materiais que você definiu, aí você chega para o engenheiro e diz: "Bom, agora você é responsável por essa construção". Pensa bem. Aí entra o engenheiro lá e fala: "Putz, tinha que ter, mais banheiro, essa quantidade de banheiro, não vai suprir o fluxo de pessoas nesse prédio. O elevador é muito pequeno, tem muita gente para subir e descer, ou o prédio foi construído sem, acessibilidade para os deficientes". Então, ele olha para aquela construção, e reconhece uma porção de coisas que deveria ter e não tem, ou coisas que tem e não deveriam ter, é esse olhar que o líder tem quando a gente chega com um prato feito para eles. Então, precisa envolver as lideranças na construção de tudo isso, desde a base estrutural, desde as definições, dos cargos, das funções, dos desempenhos esperados e das competências requeridas de cada colaborador. Cada líder é o principal, agente, o papel principal na definição desses itens é do líder, não é do RH. O RH conduz esse processo, tá? Mas o líder é que define essas variáveis que a gente vai colocar no processo de avaliação, tá? Terceiro erro, depender do planejamento estratégico para montar um processo de avaliação de desempenho. Então, é muito comum, a gente pensar, que a empresa não definiu o planejamento estratégico, ela não definiu seus objetivos, ela não desdobrou indicadores, metas, então eu não posso fazer avaliação de desempenho. Pode sim e deve fazer. Por quê, minha gente? Como a gente está falando aqui desde o início da nossa aula, e vocês que acompanham a gente aqui toda terça-feira, já ouve a gente falar muito disso, porque a empresa acontece em processos, as áreas são conjuntos de processos. E quando a gente tem a noção, a consciência desses processos, cada pessoa é responsável por executar uma parte de tudo isso, ou processos inteiros, ou partes desses processos. E como os processos pressupõem um resultado, o resultado do processo é o desempenho das pessoas. O resultado que as pessoas apresentam é para que o processo obtenha o resultado pretendido. Então, se a gente tem o processo, a gente tem o desempenho esperado das pessoas, desde a hora que a gente contrata. Quando a gente contrata um analista financeiro, a gente sabe que o analista financeiro é, ele precisa apresentar relatórios de qualidade, com informações consistentes, ele precisa garantir que as contas, né, vamos supor que esse analista seja responsável pelo processo de contas a pagar. A gente sabe que ele tem que executar esse processo, que ele tem que garantir que as contas sejam pagas em dia, dentro do fluxo que a empresa definiu, dentro das políticas, dentro das normas e procedimentos. Então, a gente, desde que contrata a pessoa, a gente tem uma expectativa de resultado, uma expectativa de desempenho, né? Então, isso deve ser definido desde a hora que a gente descreve os cargos, junto com as lideranças, tá? Então, não precisa depender do planejamento estratégico. É claro que se a empresa tiver um planejamento estratégico definido, se a empresa tiver já com seus indicadores, objetivos estratégicos desdobrados,
para áreas, para as pessoas, melhor dos mundos. Mas eu vou dizer para vocês que até para você desdobrar indicadores, você precisa ter consciência da parte do processo que cabe para cada um, para você não definir indicador, não definir meta, para pessoas que não conseguem alcançar aquela meta, porque as atividades, as funções delas não estão ligadas, né, com aquele objetivo, com aquela meta, enfim, com aquele resultado que se pretende. Então, até aí, quando você descreve as funções baseadas em processos, você consegue desdobrar melhor os indicadores e as metas, tá? Muito bem, então não depende de um planejamento estratégico. Você pode e deve, em conjunto com as lideranças, montar o seu processo de avaliação, porque o processo de avaliação é um dos processos mais importantes da gestão de pessoas.